Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de preparação para o MCCA do Windows Server 2016. Meu nome é Eduardo Popovici e neste vídeo nós trataremos exatamente como se preparar para a prova do Windows Server 2016 e qualquer plano de certificação que vocês tenham em mente. Ok? Então neste vídeo eu ensinarei vocês a como criar um plano de estudos. Como é que você estuda? É uma pergunta que muitos alunos me fazem, inclusive em instituições de ensino como faculdade, pós-graduação e, obviamente, em cursos de certificação. Eu separei alguns tópicos e desenhei alguns modelos que podem ajudá-lo nessa empreitada à certificação e, obviamente, em provas de concurso público, em provas de faculdade, instituições. Ok? O primeiro ponto é que nós precisamos definir um objetivo. Qual é o nosso objetivo? A prova. Não é a certificação? Não. A certificação do MCCA é a composição de inúmeras provas. Então, o que nós precisamos? Escolher qual prova fazer primeiro. Então, vamos definir um objetivo. Qual prova é o nosso alvo inicial? Não baixe tudo que você encontra pela frente. Quando nós engajamos em uma certificação, todo o conteúdo disponível no Google começa a acumular dentro do seu HD. Inúmeros livros que você nunca leu, inúmeros artigos que você sequer deu atenção. Então, vamos definir um objetivo e depois outro de forma gradual. Um passo depois do outro. Vamos começar com um curso EAD? Depois vamos para um livro? Vamos começar com o livro e tirar as dúvidas no EAD? Então você precisa definir pontos específicos de estudo para depois não ter 500 mil itens dentro da tua máquina e você não sabe por onde começar. Muitos dos alunos têm esse problema, acumulam terabytes de dados que foram baixados de site de livros e nunca leu um dos livros que baixou, só acumulou espaço no disco. Nós não vamos seguir essa linha, tá ok? Precisamos definir um ponto de início, um ponto de meio e um ponto de fim. Defina uma rotina de estudo. Seja objetivo e direto. Quantas horas por dia você consegue estudar e quantos dias dentro da semana você consegue estudar? Eduardo, eu não tenho muito tempo, então o seu prazo para se alcançar o objetivo ele é mais longo. Eduardo, eu não tenho muito tempo, mas eu trabalho na área, então eu vivo isso todos os dias. Então, na teoria, você estuda todos os dias. 2, 3, 4, 8 horas por dia. Isso é um ponto interessante. Então você precisa só refinar o conhecimento para prestar a prova. Entenda a sua realidade. O que é que você faz? Se a sua realidade tem a ver com a prova, o seu trabalho já está fazendo com que o seu dia a dia seja o conteúdo da prova. Se você não trabalha com isso, você está num Service Desk, num Help Desk, não tem contato com os servidores, então a sua dedicação pós-trabalho tem que ser maior. Entenda quem é você dentro do mundo da TI. Defina prazos com base em sua rotina de estudos. Amigo, você precisa definir um prazo. Do mês tal ao mês tal eu farei a prova. Então eu preciso definir um prazo. Olha, se eu pegar aqui instalação e armazenamento de computação do Windows Server, tem a parte aqui de Hyper-V. Em quanto tempo eu preciso dominar Hyper-V? Uma semana? Então você fará com que isso aconteça. O prazo, ele tem um plano de longo prazo e tem de curto prazo. Você trata a prova a longo prazo, você trata cada tópico da prova a curto prazo. Obviamente você pode estender isso depois, mas a ideia é que você seja bem preciso quanto aos prazos estipulados por você mesmo. Mescle conceitos com conhecimento prático. Não adianta decorar livro, decorar simulados que você viu na internet. A ideia não é estudar como se fosse uma prova qualquer. Isto é a sua carreira. Não adianta nada obter a certificação se você não sabe implantar isso na prática, se você não sabe prestar uma solução de negócio. Então você precisa mesclar conhecimento prático com conceito teórico. Isso é de extrema importância. Monte um mapa mental. Eu ensinarei aqui como montar um mapa mental, inclusive tem alguns softwares que fazem isso de forma gratuita, se bem que eu uso muito o PowerPoint. Ele me ajuda bastante nessa empreitada.
Aprenda sem pressa e refaça os laboratórios diversas vezes. Amigos, não adianta forçar a barra. Estude um tópico hoje, está difícil, leia-o novamente amanhã. Não conseguiu, faça por tentativa e erro, faça por insistência. Você precisa rever a matéria várias vezes. E não é apenas lendo. Leia o tópico do assunto, faça um laboratório. Leia o tópico do assunto, faça um laboratório. Quando o tópico estiver claro e o laboratório estiver claro, aí então você complementa o conhecimento. Eduardo, eu entendi muito bem o conceito, mas eu não consegui fazer o laboratório. Então, o problema está na parte prática. Vamos refinar esse ponto. Eduardo, eu consigo fazer o laboratório plenamente, mas o conceito não estou entendendo nada. Então, nesse ponto, você precisa de um outro exemplo teórico. Tá? Essa é a minha dica mais importante. Ponto-chave, leia o mesmo assunto de inúmeros autores. O Eduardo te explicou, legal, entendi, mas eu quero saber o que outro autor, o Júlio Batista está escrevendo, quero saber o que o Craig Zikers está escrevendo, quero saber o que o Daniel Donda está escrevendo. Então você precisa criar o hábito de ler o mesmo assunto de outros autores. Por quê? Muitas vezes um autor não aborda todos os itens sobre aquele assunto. Então você acaba descobrindo coisas novas sobre o mesmo assunto com várias pessoas. Ok? Então estas são as regras básicas de como se deve estudar um determinado assunto. Mapa mental. Vamos montar um mapa mental. O mapa mental é uma composição básica de objetivo e resultados. Qual é o nosso objetivo? MCSA Windows Server 2016. Como eu alcanço esse objetivo? Eu tenho 3 etapas básicas. A prova 70740, a prova 70741 e a prova 70742. Bom, tem que começar por algum lugar. Observe cada item das provas. Dê um pause nessa apresentação, dê uma pausa e localize qual item você conhece mais. Qual item você domina. Faça isso. Fez? Muito bem. Se você começou pelo item que domina mais, ou pela quantidade de itens que você domina mais, é por essa prova que você deve começar. Vamos a um exemplo clássico. Eu descobri, o Eduardo descobriu, que a prova 70740 tem 2 itens que eu tenho um domínio maior que nas demais. Então o Eduardo entende muito bem de instalação de Windows Server em ambientes de host e computação e trabalha muito bem, obrigado, com a implementação do Hyper-V. Então eu já saio na frente em cima desses 2 itens. Eu preciso começar por eles. Você pega os itens que você domina mais e começa a estudar por eles. Ah, Eduardo, eu consegui definir o modo de estudo. Eu começo por esses 2 itens. Muito bem. Quais são os itens que nós vamos trabalhar? Implementação do Hyper-V, implementação do Windows Server em ambientes de host e computação e notaram que carregou um íconezinho aqui? Por quê? Porque eu já estou estudando em formato de vídeo. Significa que eu estou assistindo estas videoaulas, eu estou trabalhando os laboratórios que estou vendo neste curso e estou aprendendo ou refinando o meu conhecimento. Ok? Ah, Eduardo, já conheço bem e eu quero validar tudo isso além dos cursos em vídeo. Eu gostaria de usar livros. Então você pode pegar o que você aprendeu aqui, adquirir o livro um livro que fale sobre o assunto e refinar o conhecimento. Depois que você pegou esse curso em vídeo e o livro oficial, você pode passar para tutoriais. Tome muito cuidado com tutoriais. Inúmeros tutoriais não seguem as boas práticas colocadas pela Microsoft e diversos órgãos internacionais. Um tutorial muitas vezes não coloca a realidade em prática. O bom do tutorial é o seguinte: você já viu as videoaulas, você já leu livros sobre o assunto e agora você começa a avaliar criticamente o que foi escrito por um autor. Um exemplo prático. Um tutorial diz para você remover uma chave de registro que um determinado problema para de acontecer, ele cessa. E aí você faz e realmente acontece. Ok? Legal, funcionou. Mas por que funcionou? O que tem que ser feito na real? E aí lá no livro, a Microsoft fala, olha, se você remover essa chave de registro, ele resolve tal problema.
mas ele gera uma vulnerabilidade. Você gostaria de manter essa vulnerabilidade? Nós não recomendamos. Então você olha de forma mais crítica para o tutorial. O vídeo é o Eduardo falando, é o outro autor falando e colocando de forma expressa a forma correta, que não está em um tutorial, ou explicando algumas vezes um paralelo entre o tutorial e o livro. Tá ok? Então este é o formato de estudo. Criem mapas mentais. Aqui eu tenho um mapa mental grande, generalizado. Eu posso ainda entrar na parte de implementação do Hyper-V e montar um mapa mental só desse item. O que tem ali? O que eu preciso refinar? Eu conheço bem a parte de suítes virtuais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Consigo fazer tudo no PowerShell? Ah, consigo. Então, bacana. Então esses itens eu já tenho força o suficiente. Pelos mapas mentais, você consegue colocar palavras-chave, ou, por exemplo, comandos-chave do nosso Hyper-V. Eu montaria alguns mapas mentais durante o curso, quando chegarmos a módulo, tá? Então nós faremos isso até para que você entenda exatamente como funciona o modo de certificação. Linha do tempo. Este camarada é muito legal. Você precisa montar a sua linha do tempo. O que é uma linha do tempo? Você tem um período de 12 meses, ok? É o prazo máximo para que você tire uma certificação. Eduardo, como assim prazo máximo? Então, toda vez que você entra em um projeto, e este é um projeto, você tem início, meio e fim. Então você precisa definir qual é o tempo que você pretende alcançar a certificação. As provas, elas saem de prateleira. Significa que hoje, por exemplo, você não consegue mais fazer provas do Windows Server 2008. Estão fora da prateleira. Se você demora demais para fazer as provas, e demorar demais eu coloco 2, 3 anos aí, as provas são retiradas e as provas novas ficam valendo. Como o nosso objetivo é alcançar a prova do MCSA, que é composta por 3 provas básicas, eu preciso criar uma linha de tempo para alcançar essas 3 provas. Um detalhe importante, gente, é que essa linha de tempo pode ser alterada durante o processo. Tá? Isso é apenas uma referência rápida, um modelo rápido de pensamento. Eduardo, isso não serve para mim. Tudo bem, tranquilo, não tem problema nenhum. É uma das técnicas que eu uso e funciona muito bem para o Eduardo. Nem sempre pode funcionar para você ou para outra pessoa. Tá? Essa é uma técnica de organização de tempo que me ajuda muito a manter os estudos em dia para várias certificações, não só para o MCSA. Vamos lá, vamos entender como isso funciona. Então, eu decidi que janeiro, fevereiro, março e abril serão os meus meses da prova 70-740. Isso significa que essa prova 70-740 será o meu foco principal janeiro, fevereiro e março. Esquece todo o resto de material que você já viu de Linux, pfSense. O meu foco será este conteúdo. Tudo bem? Então não vou estudar para Exchange, para Outlook, nada. É só 70-740, que é instalação, armazenamento e computação com Windows Server 2016. Ok? Legal. Então, 15 de abril será o dia que eu farei a prova. Oi? Como assim? Você já marcou a prova sem começar a estudar? Sim, você vai marcar essa prova antes de começar a estudar. Você vai pagar a prova, você cria um vínculo. Tá ok? Você já gastou dinheiro, aquilo doeu no seu bolso. Então você tem a obrigação de passar. Ah, eu tenho medo. Não tenha. Marque. Detalhe importante. Essa prova, eu não estou seguro, não consegui estudar. Você consegue reagendá-la, empurrá-la para frente ou cancelá-la. Tudo bem? Dica do Eduardo. Nós estamos com uma instabilidade no dólar. E a prova é cobrada em dólar. Seu cartão de crédito usa dólar. Então eu recomendo que vocês façam a aquisição das provas enquanto ainda está num patamar seguro. Amanhã pode baixar o dólar, pode aumentar o dólar, enfim. Geralmente eu faço um planejamento anual e pego as provas sequencialmente conforme o meu bolso aguenta. Mas, enfim. Tá bom? Voltando para a linha de raciocínio. Coloquem uma data. Tá? Marca a prova e põe a data. Tudo bem? Então nós vamos fazer a mesma coisa. Prova 70741. 70742, eu coloquei estas datas. Pode ser a data que você quiser. Só coloque um deadline. Coloque ali um prazo, uma entrega. Você precisa de uma entrega. Tudo bem? Muito bom. Agora que você tem a entrega, nós vamos iniciar o dia de estudo.
qual o dia de janeiro, por exemplo, que eu começo a estudar. Então, começarei a estudar no dia 4. No dia 4, eu peguei todo o conteúdo e defini um momento de estudo. O que é o meu momento de estudo? Vamos realmente sentar na frente do computador, ou pegar um livro, ou assistir um vídeo, estudando sobre o assunto. Quais itens eu começo? Lembra os itens que você é mais forte, que você tem mais expertise, e comece com esses. Como você já entende do assunto, você refina, ok? E aí você começa a melhorar o que você já conhece. O que você tem mais dificuldade, deixe por último. Legal? Então, basicamente, nós temos 6 itens da prova 70-740, 6 itens de expertise cobrada, então dentro desses itens você tem ainda uma subdivisão enorme. E esse período de janeiro a abril, você tem para estudar esse conteúdo. Se você estuda 2 horas por dia, você alcança o resultado estimado. Eu já chego nesse patamar, tá? Então vamos lá. A prova 70-740, você fará a prova no dia 15 de abril, começando o estudo no início do dia 4 de janeiro. Ok? Então nós faremos a mesma coisa para os demais. Então você coloca ali um plano de ação. Detalhe, desenhe isso numa folha, imprime, coloca, gruda na tua geladeira, coloca no seu Outlook, coloca no seu Outlook e-mail, sei lá, faz com que isso apareça sempre para você. Você precisa visualizar, vislumbrar isso todos os dias, tá? Você precisa se lembrar sempre que você tem estes prazos e segui-los. Dudu, não consigo seguir o prazo, tá? Então você terá a necessidade de readequar essa linha de tempo e houve um custo, né? Então você tem que reagendar a prova, você não pode deixar para a última hora de reagendamento de provas, tem um prazo. Eduardo, eu vou fazer a prova daqui 4 horas, posso reagendar? Não, não pode. Nesse caso você já perdeu o prazo de reagendamento. Então você tem tudo isso para levar em consideração. Tá ok? Ponto importante. Quanto destas horas estudadas será por vídeo, por livro ou por tutoriais? Eu recomendo que você veja, reveja várias vezes os mesmos vídeos, grave as explicações, vá ao livro, leia 3, 4 vezes o mesmo capítulo, grife palavras, palavras-chave, comandos. Todos os comandos têm uma lógica linear. Pegue a lógica dos comandos que você não precisa decorá-los na prova. Você saberá a ordem exata de aplicação sem precisar conhecer todos os parâmetros de comando. Tá? Pegue a lógica do comando, ele realmente mostra para você o resultado. Tutoriais devem ser usados em último caso, ok? Foque nos conteúdos oficiais, foque nos treinamentos de vídeo e em último caso, um refinamento ou outro leve para tutoriais. Tá ok? Pessoal, o ano tem 365 dias em média, tá? Tirando no bissexto. Média de estudos do MCSA recomendado pela Microsoft são 120 horas. Se você pega qualquer curso oficial, ele tem ali 120 horas, já te dão fundamento para prestar as provas do MCSA. Então você tem aí uma média de 40 horas por módulo. Não é uma quantidade absurda de estudo, ok? Para que vocês tenham uma ideia, se você estudar 2 horas por dia em 90 dias, você já bateu 180 horas. Poxa, Eduardo, mas eu tenho família, eu tenho que trabalhar, eu tenho a faculdade, eu tenho o boteco com os amigos, eu tenho meu videogame. Então, você precisa organizar o seu tempo de estudo para que não haja sobrecarga em outros itens. Então, estudar 2 horas por dia, quando você tem outras atividades, às vezes é complicado. Como que você aproveita melhor todo o seu tempo? Eu darei algumas dicas depois no decorrer dos cursos de como você, por exemplo, estuda no trajeto dirigindo. Tem alguns softwares de celular que eu uso que fazem a leitura para mim. Então eu escuto alguém conversando comigo. Ou eu coloco um videocast enquanto eu estou dirigindo. Tá? Estou escutando o que a pessoa está falando. Ou eu vou até o banheiro, em vez de usar o gibizinho lá da Turma da Mônica, eu simplesmente pego e levo o livro e começo a ler o livro. Em vez de abrir o Facebook naquele momento, eu abro um tutorial, um vídeo de alguém falando alguma coisa sobre o assunto. Obviamente, estudar para uma certificação é doação de tempo.
você está abdicando de um tempo para que a sua carreira tenha aquele up. Você precisa plantar para colher mais para frente, tá bom? Então, obviamente, você tem um sacrifício. Eu encontro muitas pessoas que dizem, poxa, eu não tenho tempo. Não dá, não consigo. Amigo, você tem as mesmas 24 horas do dia que eu. O que você faz com a sua hora é que te diferencia da maioria. Tá ok? Então, se você organiza o seu tempo de forma correta, linear, um padrão de funcionamento, você consegue aproveitar melhor esse tempo. A questão é, será que vale? Será que eu consigo? Será que eu não disperso fácil? Enfim, você precisa entender o seu formato de estudo. Se você é mais visual, que você gosta mais de vídeos, foque nisso. Se você gosta de uma literatura, não dorme lendo um livro, pegue um livro. Se você é mais prático, faz um bom laboratório, vamos para os laboratórios. Lembre-se que a prova é a composição de laboratório com conceito teórico e vivência prática de mercado. Você não alcança esses 3 itens apenas lendo um livro ou apenas fazendo um vídeo. Você precisa compor essa realidade. Você precisa trazer isso para a sua realidade. Ok? Fica muito mais fácil de se trabalhar. Detalhe importante, você vai precisar de um bom equipamento. Você vai precisar, por exemplo, de um bom notebook ou um bom desktop. Um equipamento rápido e forte pode te ajudar muito a alcançar resultados precisos dentro da certificação. E, Eduardo, qual é um equipamento bom? Como que eu defino o que é um bom equipamento para poder estudar? Nós temos inúmeros equipamentos de vários fabricantes que atendem a virtualização. Então, todo o nosso ambiente será virtualizado. Então, você vai precisar de um processador e uma placa-mãe que te dê acesso à virtualização. Um detalhe importante, você precisa de memória RAM. Quanto maior o seu laboratório, mais memória RAM você precisa. HD. Esse é o ponto-chave de todo o nosso trabalho quando eu falo de performance de máquinas virtuais. Máquinas virtuais trabalham com leitura e escrita de disco de uma forma bem intensa. Então, HDs SSD não são luxo, são necessários para laboratórios maiores e mais complexos. Tá? Poxa, Eduardo, eu dou prioridade à memória ou HD? HD SSD. Priorize isso. Então, se você tem um i5 ou i7 como processador, mínimo esses dois, trabalha com 8 GB de memória RAM e tem o SSD, você consegue fazer bons laboratórios. Eduardo, eu não tenho SSD, mas tenho 16 GB de RAM. Em algum momento o seu laboratório ficará lento. Tá? Quando você sobe 3, 4, 5 computadores em memória dinâmica, por exemplo, você tem uma queda de performance bem significativa quando o seu HD é daquele pláter magnético. Então recomendo fortemente que você use HDs SSD. A máquina ideal não precisa custar 20 mil reais. Parem e pensem, tem muita máquina usada, muita maquininha i5 de quarta, quinta geração que você consegue ali trabalhar com 16 GB de RAM, 8 GB de RAM e um HD SSD. Eu, por exemplo, aqui estou trabalhando num Lenovo L440, uma máquina antiga, que é o i5V Pro, tem 16 GB de RAM e está com SSD. Então eu consigo subir, por exemplo, 6, 7 máquinas virtuais com menos memória, sem que eu consiga estressar o meu notebook. Consigo fazê-lo funcionar. Obviamente, se você tem um i7 de 8ª geração, octa-core, com 16 GB de RAM e um double SSD, você fará laboratórios muito mais interessantes. Tá? Alguns alunos compraram desktops ou servidores da linha HP, aqueles ML110, os DL380 em sites de comércio eletrônico, e deram uma turbinada e também fizeram seus laboratórios. Tudo bem? Então você tem que ter um equipamento interessante e você não precisa gastar tanto com isso. Eduardo, eu quero gastar com alguma coisa. Gasta com SSD. Põe um SSD bom e rápido. Garanto que fará uma tremenda diferença na hora dos laboratórios. Tá ok? Livros. Vamos falar de livros. Existem 3 tipos de livros básicos para auxiliá-los na questão da certificação. O primeiro livro, por exemplo, é um livro que tem vários laboratórios, ele é bem completo,
ele realmente escova a bit, tá? É um livro, por exemplo, aqui do autor Júlio Battisti, comigo como autor, são 2.100 páginas do Windows Server 2012 R2. Muito do que você vê ali acaba se repetindo no 2016, tá? Questão de AD, DNS, DHCP. Então, se você não tem por onde começar, precisa de laboratórios, inúmeros laboratórios de forma bem passo a passo, bem básico, você segue para este modelo de livro. Eduardo, você está mandando a gente comprar livro? Não, não estou mandando comprar livro. Eu estou colocando referências bibliográficas, livros que você pode utilizar, que complementam este curso, que complementam este treinamento. Um detalhe importante, eu farei uso de todos eles para o desenho do treinamento. Tá? Então, em vários momentos, em diversos momentos, eu crio uma referência a alguma parte desse livro. O segundo tipo de livro chama-se guia de bolso. O guia de bolso ele não explica nada. Ele te orienta onde estão os comandos e de forma bem rápida o que faz cada atividade. O guia de bolso é o tipo de livro que o administrador de redes tem em cima da mesa para tirar dúvidas. É uma coisa muito rápida, bate-bola, jogo rápido. Tá? E nós temos os livros oficiais de cada prova. Por exemplo, 70.740, 70.741, 70.742. Ele é vendido pela Microsoft Press, você consegue comprar em formato digital e papel. Nem tudo está em português. Ou seja, se você faz uma prova, por exemplo, de Exchange, esse livro não está em português. Então você precisa comprá-lo em inglês. É um livro muito específico, bem recheado de informação. Ele não escova tanto o bit e ele é direcionado para a prova. Tudo que está nele cai na prova. Tudo que nele cai na prova. É um livro direcionado para a prova. Novamente, não saiam acumulando material, acumulando conteúdo. Se você fizer a aquisição só de livros e não lê-los, não adianta nada. Vamos começar com a prova 70.740. Você tem a facilidade de leitura de livro e do EAD. Então você começa com EAD, entende o capítulo que você quer, vai lá no livro, lê o capítulo. Bom, eu vi ali Hyper-V no curso que o Eduardo fez comigo, então agora já terminei o capítulo do Hyper-V, pego o livro, capítulo Hyper-V no livro também. Vamos refinar, vamos fazer um double check. Tudo que ele falou ali, eu quero encontrar no livro e pegar o que ele não falou. Não dá para abordar tudo, às vezes eu acabo não citando algum conceito rápido, básico, que o livro atua como complemento. Ou às vezes tem alguma coisa no livro ou não tem alguma coisa no livro que eu falei aqui no curso. Tá? Então você trabalha com um complemento. Eu tenho que trabalhar com isso no dia a dia. Esquece todo esse conteúdo e foca no guia de bolso. Tudo bem? É assim que nós estudamos. Eduardo, eu não tenho experiência nenhuma. Peguei aqui do zero, trabalho no helpdesk. Por qual que eu começo? Vamos lá. O livro 70.740, esses verdinhos aqui, na verdade, da Microsoft Press, eles não explicam de uma forma muito detalhada. É um grosso mesmo, joga bem superficial. Aí eu recomendo que você pegue o livrão lá do Windows Server 2012 R2 curso completo, lá de minha autoria com o Júlio Battisti, porque são 2.100 páginas passo a passo, etapa por etapa. Olha, loga na máquina, agora clica naquele ícone, tá vendo que apareceu aquilo? Procura essa palavra. Então ele vai te dando como se fosse uma receitinha de bolo realmente e te leva a um conceito mais refinado. Tudo bem? Então são 3 tipos diferentes de materiais, são 3 focos diferentes. Lá no teu mapa mental, você precisa escolher quais itens trabalhar. Como é que o Eduardo estuda? Se eu domino um assunto, eu caio direto para os livros. Tudo bem? Eu já domino o assunto. Eduardo, você não domina um determinado assunto. Por exemplo, quando surgiu o NanoServer, o Eduardo não entendia nada de NanoServer. O que eu precisei fazer? Eu precisei estudar o NanoServer. Então não tinha livros naquela época. Então toca para a documentação oficial, baixa o NanoServer. Baixei o NanoServer, estudei agora eu já sei como funciona. Ok? Aí eu corro para comunidades técnicas, corro para fóruns. Opa, apareceu o livro que toca o NanoServer, que é o 70.740. Vamos ver o que os autores do livro estão falando. Vamos bater com o que eu li na documentação oficial. Funcionou. Pô, isso aqui eu estava fazendo errado. Se eu estava fazendo errado, vou fazer do jeito do livro. Funcionou, agora eu já sei como funciona. Já sei qual é a forma correta de trabalhar. Entenderam como funciona? Você precisa entender em que local você está,
e qual é o plano adequado de ensino. Eu quero usar um livro de Windows que me dá todas as etapas. Não, eu quero só pegar de forma superficial que eu já entendo sobre o assunto. E aí vocês criam o plano de ação, tá bom? Material complementar, muito bem, procurem por estas comunidades técnicas na internet. Você tem o Microsoft Virtual Academy, que é a academia virtual da Microsoft. Eu recomendo que vocês deem uma refinada em todo o conteúdo, depois que vocês já estudaram pelo livro, depois que vocês já estudaram pelo treinamento EAD, dá uma refinada lá nos vídeos do Microsoft Virtual Academy. MTI, Mixed Technology Influencers, influenciadores de tecnologia mista. Tem muita gente legal que escreve conteúdo adequado e aderente às provas de certificação Microsoft, entre outras, tá? Uma galera bem legal, é uma comunidade técnica que ainda tem crescido bastante nos últimos anos e você pode encontrar material de qualidade. Grupo dos MTAC. MTAC ele é composto por diversos especialistas, inclusive parte dos MTAC também são MVPs Microsoft, Microsoft Most Valued Professional. E o que essa galera das comunidades faz? Cria conteúdo, cria testes, cria laboratórios e filma e joga no YouTube, cria posts oficiais, te ajuda a entender um conceito, a entender uma tecnologia. Procurem pelas comunidades técnicas, mas só depois de fazer os treinamentos, só depois de buscar os livros, porque aí você entende o que está sendo trabalhado, ok? E faz uma checagem com o que você já aprendeu. Legal? São 4 comunidades, tem várias outras, só que aqui são 4 das principais hoje direcionadas para o nosso idioma. Boa parte dessa galera aqui está em português Brasil. A MVP e o pessoal do Microsoft Virtual Academy é mundial, vocês conseguem encontrar em vários idiomas. MTAC é brasileiro e MTE é brasileiro. Então, tem bastante conteúdo em português para que vocês refinem o conhecimento, refinem o pensamento. Tá bom? Pessoal, estou encerrando esse vídeo mostrando como vocês podem se preparar para uma prova de certificação, seja ela Microsoft ou não, concurso público, enfim, e por aí vai. Sigam essa linha de pensamento que funciona muito bem, obrigado, e vocês conseguem alcançar excelentes resultados. Eduardo, eu não quero seguir o teu modelo, eu quero estudar por mim mesmo. Tá bom, vai lá, não tem problema nenhum. O importante é que você passe nas provas, o importante é que você consiga chegar ao teu objetivo, que é o MCSA Windows Server 2016. Tá bom? Galera, um forte abraço e nos próximos vídeos a gente se fala, a gente se vê. Até mais!